Essa primeira mensagem, o tema dela é quando a tragédia bate à nossa porta. Quando a tragédia bate à nossa porta. Meus irmãos, quando a tragédia toma conta da nossa história, será que existe esperança para nós? Existe esperança para o nosso coração? Esse livro que a gente vai começar hoje mostra exatamente como deveria ser a nossa reação em meio à tragédia, em meio à dor que às vezes sentimos na caminhada. Coisas essas que podem acontecer quando nós não esperamos. Ninguém espera pela tragédia, ela simplesmente muitas vezes acontece. Mas como é que a gente deve reagir quando a tragédia toma conta da nossa vida? Antes de nós entrarmos no livro, é importante nós contextualizarmos a compreensão desse livro. Então, o meu objetivo aqui é tentar transportar você até a cultura e o tempo em que nós estamos aqui no livro de Ruth, para que ao ler você possa compreender as entrelinhas daquilo que o livro nos apresenta. E muitas das coisas aqui eu vou apenas falar, não vou apontar para você biblicamente, mas quem acompanha as mensagens aqui na igreja, para quem já está conosco, acompanhando todas as séries que nós já tivemos, com certeza muita coisa você vai dizer, eu lembro daquela série, eu lembro daquele estudo, eu lembro daquela reunião. Então, muita coisa vai puxar da sua memória. E aí a gente precisa caminhar um pouco rápido nisso, porque para a gente poder focar realmente no livro de Ruth, que é o nosso alvo aqui. Quando nós voltamos um pouco mais na história de Israel, Moisés, aquele homem levantado por Deus, liberta o povo do Egito e conduz esse povo no Egito, o povo de Israel, durante 40 anos no deserto. Moisés, nessa travessia do deserto, afirma os preceitos da lei e, quando se aproxima do fim de sua peregrinação, ao afirmar esses preceitos, ele chama os pais, lá em Deuteronômio, isso a gente já estudou, inclusive eu trouxe até uma mensagem recente aqui para vocês, ele chama os pais, em Deuteronômio, a amarem o Senhor de todo o seu coração, e ensinar aos seus filhos sobre essa lei do Senhor, que foi apresentada por ele durante a travessia no deserto, para preparar a nação de Deus. Após a apresentação dos pontos da lei, lá no livro de Deuteronômio, Moisés reforça a aliança feita lá no Monte Sinai, que foi a aliança entre Deus e o povo de Israel. Essa aliança feita no Monte Sinai, que é a primeira aliança, ela é condicional. O que é uma aliança condicional? Deus faz um contrato com o povo e diz, se vocês cumprirem, acontecerá isso. Se vocês não cumprirem, acontecerá assim. Essa aliança do Monte Sinai, ela é diferente da nova aliança feita em Cristo Jesus, a aliança que nós fazemos parte. A aliança que nós fazemos parte, a aliança do sangue de Cristo, é uma aliança incondicional. Ela é bênção e graça independente das nossas ações. Ela não depende das nossas ações. Mas, obviamente, essa aliança da graça produz em nós mudança. Por isso, aqueles que foram alcançados pela aliança da graça são transformados naturalmente. Lá em Deuteronômio capítulo 30, e aí vá para a sua Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 30, do verso 15 ao verso 20, nós vemos Moisés, então, clamando ao povo pela obediência do povo a Deus. Então, em Deuteronômio capítulo 30, do verso 15 ao verso 20, nós vemos o seguinte. Verso 15, capítulo 30. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos,
Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Deus então propõe a aliança condicional ao povo de Israel, para a partir dessa aliança formar o povo, a nação santa, da qual viria o Messias prometido ao mundo, Messias esse que veio em Jesus Cristo, que veio como Jesus Cristo, para nos trazer a nova aliança. Então essa aliança condicional, firmada por Moisés e o povo, está sendo reforçada aqui. Após a morte de Moisés, Josué, que foi preparado por Moisés, assume a liderança do povo já na porta de entrada da terra prometida e conduz esse povo a atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. E ele, então, como um guerreiro que era, ele era um líder guerreiro. Moisés era um líder do avanço do povo. Josué foi um líder guerreiro. E como líder guerreiro, ele então travou anos e anos de guerras e batalhas para posicionar o povo na terra que Deus havia prometido. Ele finaliza sua missão após anos e anos, e no fim de sua missão ele reforça aquilo que Moisés, no fim da sua caminhada, antes de passar o bastão para Josué, Moisés tinha feito. Josué agora, anos depois, faz a mesma coisa que Moisés fez. Vamos lá para Josué capítulo 24. A gente vai ver do verso 13 ao verso 28. Josué capítulo 24, capítulo 24. Ele diz assim: eu lhes dei uma terra, isso é Deus dizendo, certo? Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades, e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Verso 14 do capítulo 24. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Aí Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês.
Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês, e lhes fará mal, e os destruirá, depois de lhes ter feito o bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos. É óbvio que provavelmente tinham pessoas ainda escondendo pecados no meio do povo. E Josué está reforçando a mesma coisa. Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Irmãos, Josué então passou alguns anos ainda com o povo e morreu. Um grande líder, um grande guerreiro, morreu. E aí nós entramos no período dos juízes. E aí só é você avançar a sua Bíblia um pouquinho para frente, você vai para Juízes capítulo 2. Verso 6. Juízes capítulo 2, verso 6. Diz assim: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Lembrem vocês que Moisés havia dito, a gente já viu lá em Deuteronômio, já estudamos isso aqui, Moisés tinha dito: ensinem sobre Deus aos seus filhos, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos conheçam o Senhor. Aqui nós estamos vendo que o povo não ensinou aos filhos a servirem a Deus. E quando a geração dos velhos morreram, a nova geração, os jovens, não conheciam ao Senhor e as coisas que Deus havia feito. Verso 11: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Irmãos, a gente só faz uma leitura, muitas vezes superficial disso. Os pecados daquelas nações vizinhas eram terríveis. Eram coisas abomináveis que aquelas nações faziam. Quando você vai ver o que os historiadores encontraram, as nações, em suas guerras, elas arrancavam, por exemplo, os ninivitas, arrancavam o couro das pessoas, a pele das pessoas, e prendiam em locais. Eles sacrificavam crianças, queimavam crianças no fogo pelos deuses. E diversos outros pecados terríveis que aquelas nações vizinhas faziam e que Deus dizia: isso é abominável. E a nação de Israel, quando então se prostrava a esses deuses, assumiam essas práticas pecaminosas e começavam a fazer coisas terríveis.
E Deus havia dito: não façam, não sigam os costumes daqueles que não conhecem a Deus, não obedeçam àqueles que não conhecem ao Senhor. E ele havia dito isso, mas o povo não o viu. E então Deus se voltou contra o povo. O verso 16 fala da misericórdia de Deus. Mesmo um povo rebelde, Deus ainda em sua misericórdia fazia o quê? Olha o verso 16. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos juízes. Pelo contrário, se prostituíam com outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa do que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles se voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e o adorando. Não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem sua obstinação, ou seja, sua teimosia. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem, e não os expulsou, logo nem as entregou nas mãos de Josué. O que nós vemos aqui, irmãos, é que as nações vizinhas, elas permaneceram ali, porque elas serviam como instrumento que tentava o coração do povo por causa dos seus pecados. E o povo então se voltava às práticas daqueles que não conheciam a Deus. É como a gente, povo de Deus, que está no trabalho, na escola, na faculdade, e estamos convivendo com outras pessoas que não amam o Deus que nós amamos. E essas pessoas se tornam tentação para nós, as práticas delas se tornam tentações para nós. E são muitos os jovens que se entregam a isso, a essas amizades, a essas influências, porque põe à prova o seu coração e mostra que o seu coração não pertence ao Senhor. É a mesma coisa que acontece aqui. A nação de Israel vai se ampliando em piedade. Quem quiser depois ler o livro de Juízes, você vai ver algo terrível. Vai lá para o final do livro, já vou dar o spoiler, você vai ver que a nação de Israel vai se depravando cada vez mais, e a última descrição de corrupção de Israel é terrível, é horrível de se ler. Você lê, você fica assustado como a nação estava perversa. A maldade chega a tal ponto que esse livro se torna um dos livros mais pesados de você ler, a respeito da maldade que um povo pode chegar sem Deus. Vamos lá para Juízes, então, 21, 25. E a gente já vai chegando bem próximo do contexto de Rute. Juízes 21, 25 diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Olha só, o final de Juízes diz que não havia rei, ou seja, não havia um líder guiando o povo. E cada pessoa, então, fazia o que dava na sua cabeça. Ah, eu acho que tem que ser assim, eu vou viver assim. Ah, eu vou fazer assim. Ah, eu vou seguir dessa forma. E eles, então, viviam do jeito que cada um queria. Imagina a bagunça que não acontecia em Israel. É nesse contexto que nós entendemos que Deus ele não deixou o seu plano eterno de lado. Deus estava providenciando o rei prometido, imortal, que viria salvar seu povo dos seus pecados. Este rei, irmãos, não era Davi, mas através de Davi, este rei viria ao mundo para nos salvar. Mesmo em meio às tragédias, Deus possui uma grandiosa habilidade
de unir os cacos quebrados do nosso pecado e criar histórias lindas de restauração. Mas, infelizmente, muita dor acontece no caminho. Maravilhosa graça, meus irmãos, que nos alcança com tamanha bondade, mesmo em meio à nossa perversidade, à nossa condenação. É aqui que a gente vai para a história de Ruth, a história da família de Noemi. Nesse contexto de corrupção e maldade em Israel, a mão de Deus havia pesado sobre a nação. Corrupção, fome, destruição tomou conta de todo aquele povo. É aqui então, em Ruth, aí pode avançar mais um pouquinho, capítulo 1, verso 1 e verso 2, diz para a gente o seguinte. Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, vocês viram por que a gente entendeu? Aqui ele está dizendo, o livro de Ruth acontece na época dos juízes. Então, na época em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. A fome tomou conta da nação. Isso tudo era fruto de maldade, corrupção, uma série de situações. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. A coisa mais interessante, que às vezes a gente perde, por estar distante da cultura e do tempo, é que terra de Belém significa casa do pão. E é interessante que um homem da casa do pão sai da casa do pão porque não tem pão lá. Olha que coisa interessante, que contradição tão estranha. Por causa do pecado da nação, a cidade chamada Casa do Pão se torna Casa da Fome. E um homem residente dessa Casa do Pão precisa sair desse lugar para não morrer com sua família. E ele vai morar aonde? Aonde é que ele vai buscar ajuda? Na terra de Moabe, que era um dos maiores inimigos de Israel naquele período. Ele vai para os inimigos buscar ajuda. E ele foi morar lá, na tentativa de fazer negócios e talvez prosperar com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem, no verso 2, se chamava Eimeleque. Sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Mas aí, irmãos, a tragédia toma conta da família de Noemi. A tragédia já estava na nação. A corrupção e a maldade havia se alastrado de tal modo, o povo havia esquecido o Deus bom que havia dado tudo que eles não mereciam, haviam se voltado à maldade e corrupção das nações vizinhas, haviam esquecido do Deus verdadeiro. A corrupção e a maldade se alastrou em sua nação de tal modo que a nação provou o desastre que havia provado por causa do seu pecado. Essa família se refugia na nação vizinha, porque existe um conceito muito importante na cultura daquela época. Os deuses, eles são territoriais no pensamento daquele povo. Certo? Guarda isso no teu coração, porque depois que você lê o Antigo Testamento sabendo disso, você vai entender muita coisa. A concepção dos deuses daquele período, as pessoas entendiam que os deuses eles eram territoriais. Ou seja, o deus de Moabe cuidavam da terra dos moabitas. O deus dos judeus cuidava da terra somente ali de Israel. Por isso que Jonas foge da presença de Deus. Só que Jonas sabia que Deus não é um Deus territorial. O nosso Deus não é territorial. É por isso que Jonas, quando é questionado no barco, ele diz: eu sou servo do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Ou seja, o meu Deus não é territorial, ele é o dono de tudo. E é interessante aqui que, quando eles vão à terra de Moabe e ficam ali, a tragédia chega até a tenda de Noemi. E quando então você olhava para uma nação em crise, na concepção daquela época,
O Deus daquela nação havia falhado, havia perdido o poder. Olha que interessante. Ou seja, se Belém de Judá estava faltando pão, é porque o Deus de Israel falhou, perdeu o poder. Então vamos para outra nação, para ver se a gente acha poder lá, porque eles estão prósperos. Nós não, mas eles estão. Então o Deus de lá está mais forte. Então vamos para lá. Era essa a mentalidade. Então eles foram. No verso 3 ao verso 5, nós temos a descrição da tragédia. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, que era uma condição que era dita em Israel. Gente, se você ler, várias e várias e várias vezes, Deus diz: eu não quero que o meu povo case com pessoas que não pertencem à nossa fé. Ah, mas não pode casar com outra nação? Pode, mas aquela pessoa precisa aderir à nossa fé, para que possa ocorrer, precisa crer no nosso Deus. Então se tornava um pecado para o povo relacionar-se com quem não tem a mesma fé. É a mesma coisa hoje, né? Isso não mudou. Então aqueles rapazes, ao morar naquela nação, quando o pai morreu, o que foi que eles fizeram? Casaram com mulheres que não conheciam o Deus. Pastor, mas uma delas não é Ruth? Espera aí que a gente vai chegar lá. Tenha calma. Se você quer dar spoiler, aí, problema seu. Mas aqueles rapazes casaram com mulheres moabitas, que era algo que a lei não permitia, mas eles casaram. Desobedeceram a lei. Desobedeceram à vontade de Deus. O verso 4 diz: estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Meu Deus, a mulher perdeu o marido. Depois os filhos desobedeceram a lei, casaram com mulheres que não deveriam casar. Depois esses filhos morrem. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A gente comete o erro de muitas vezes pegar a nossa percepção cultural e tentar empurrar no texto. Hoje, para uma mulher que fica, entre aspas, sozinha, viúva, é muito mais fácil do que nesse contexto aqui. Você, pastor, está dizendo que é fácil? Não, estou dizendo que é mais fácil do que esse contexto. Estou dizendo que é fácil, não. Nesse contexto aqui, um contexto em que a cultura, ela entendia fortemente de que se a tragédia tomou conta da sua vida, provavelmente é pecado que você está vivendo. Existia essa concepção. Se a mulher não tinha filhos, é porque Deus julgou ela e jogou uma maldição no ventre dela e ela não pode ter filho. Era assim a concepção. Vai ler o livro de Jó que você vai entender um pouco do que o povo pensava. E é quando Deus repreende Jó e diz: espera aí, você, não é assim que eu trabalho. Eu não sou um gênio da lâmpada que estou aqui para fazer sua vontade. Não é assim que funciona. Mas era a concepção do povo, natural. Ainda hoje é, né? Tem gente que acha que se você está doente, é pecado na vida de fulano, por isso que ele está doente. Nada a ver. Pode até ser um pecado, mas não significa dizer que toda vez que o cara está doente é porque é pecado. Não. Mas o fato aqui é que essa mulher estava sozinha. Ela saiu da terra dela, foi embora e na esperança, junto com seu esposo e seus filhos, dizendo: não vamos morrer de fome aqui. Vamos, é como o nordestino lá no interior, lá no canto sem água, sem nada, morrendo de fome, quase morrendo de fome, e ele diz assim: mulher, pega os meninos, vamos com um pau de arara, vamos num caminhão, isso antigamente era assim, hoje é mais fácil, né? E vamos embora para São Paulo fazer a vida. Vamos embora para lá para ver se a gente consegue sobreviver. Era essa expectativa. Mas imagina que você chega lá na terra da esperança e tudo dá errado. Perde tudo. Essa era a condição de Noemi. Com 2 mulheres, sem saber o que fazer com as 2 noras. Perdeu o marido, o líder de sua casa. A tragédia havia tomado conta de sua vida.
Qual é a solução de Noemi, então? A solução de Noemi é voltar para a sua terra natal para morrer lá. Não, eu vou pelo menos morrer com meus parentes, sob a esperança da visita do Senhor. Olha o verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ela estava passando fome lá, no meio da tragédia, aí ela disse, ouviu um comentário, eita, parece que as coisas estão melhorando lá em Belém, vamos voltar para minha família, vamos voltar para minha terra? E ela voltou na esperança de que algo pudesse melhorar, de que a situação familiar, financeira, pudesse melhorar um pouco. No meio da dor, ouvimos falar sobre esperança no Senhor. Muitas vezes buscamos o Senhor apenas quando tudo falhou. E olhamos para o Senhor como a última alternativa. Olhamos para Deus como o resto de nossas chances. A gente tenta de tudo. Quando tudo dá errado, a gente diz, Senhor, vem cá. Mas será que deveria ser assim a nossa relação com Deus? Será que deveria ser assim a nossa relação com o Senhor? A gente tenta por nossa força, tenta por nossa saúde, tenta por nossa sabedoria, tenta por nossas capacidades, mas quando tudo dá errado é que a gente vai dizer, Deus, tudo deu errado, eu acho que é o Senhor que está querendo me ensinar alguma coisa. Por que não ensinou antes? Por que não aprendeu antes? Por que não ouviu antes? Não estou aqui julgando a situação de Noemi, não estou julgando aqui a condição do coração dela em meio à tragédia, não estou julgando o seu coração muitas vezes em meio às tragédias da sua vida, mas eu quero que você entenda que as circunstâncias nas quais nós estamos, e muitas vezes a nossa autoconfiança, é muitas vezes a origem dos nossos erros. Ouvir a cultura, ouvir que se for é melhor, a terra de Moabe é melhor. Não, é melhor onde Deus quer que você esteja. E a gente vai aprender aqui, na história de Ruth, que é exatamente esse o pensamento de Ruth. Noemi, então, ela propõe as suas noras. Noemi ainda está com a mentalidade da cultura. E aí, então, ela chega para as suas noras e propõe às suas noras a busca pela felicidade. Noemi buscava felicidade com seu esposo. Irmãos, entenda isso. Não é errado querer ser feliz. Não é errado querer melhorar de vida. Não é errado querer realizar seus sonhos. Não é errado isso. O ruim é quando esses sonhos não são os alvos de Deus para nós. O ruim é quando esses sonhos são nada mais, nada menos, ou esses desejos são nada mais, nada menos, que coisas que a cultura impõe para nós. Você será feliz se, você será completo se, você alcançará se for assim. E deixamos os planos de Deus para nós de lado, porque ouvimos o que os moabitas têm a nos oferecer. E Noemi, então, ela diz para as suas noras o seguinte, lá no verso 7 ao verso 13. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Ou seja, felicidade é casamento, na cabeça de Noemi. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhes disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas,
a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Muitas vezes, nós usamos as nossas convicções pessoais, os conselhos ruins de pessoas ao nosso lado, a nossa visão cultural para buscar a felicidade. Desejamos viver estas propostas de alegria e incentivar outros a viver essas ilusões momentâneas. E por vezes são equivocadas. Quando passa pelo filtro da palavra de Deus, todas essas falsas esperanças se tornam pó, se tornam inúteis, para produzir aquilo que a gente acha que vai ter. Noemi, meus irmãos, estava bem intencionada. Às vezes pessoas nos aconselham e até são bem intencionadas, mas segundo uma perspectiva ruim. Elas querem o melhor para nós, mas elas estão pautadas naquilo que não é real, naquilo que não é o que Deus pensa sobre o assunto. É como, por exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo, a quantidade de mulheres hoje que estão angustiadas, porque elas trabalham para ter dinheiro, para pagar alguém para ficar com seus filhos. Tanto de um lado se angustia, estou dizendo que é errado mulher trabalhar, pelo amor de Deus, gente. Mas a angústia é, eu estou perdendo a infância do meu filho. E aí elas têm para pagar, para que elas possam trabalhar, para pagar alguém para ficar com seu filho, ou seja, é um dinheiro que entra e sai. De outro lado, você tem mulheres que dizem assim, eu quero ficar com meu filho. E aí ela recebe pressão de todo tamanho, de toda direção, de todo lado. Como é você abriu sua mão disso? Que é isso? Você vai destruir sua vida. Eu digo isso porque a gente sabe de casos, eu acompanho casos de pessoas que tomaram a decisão e disseram, eu quero ficar com meus filhos. Existe essa pressão da família. Você está acabando, de amigos, de amigas. Você está acabando com sua vida, cadê sua profissão, cadê sua... Ou seja, o alvo da vida é ter um emprego. Isso é o alvo da vida. Mas o alvo da vida, segundo a palavra de Deus, sabe qual é? Cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Se Deus te chamou ao propósito do casamento, os seus filhos é o alvo da sua vida. Se Deus não te chamou ao casamento, então obviamente não é, né? Não tem como. Mas se Deus te chamou ao casamento, o seu primeiro ministério é sua família. É ensinar o seu filho sobre Deus. Esse é o primeiro alvo da sua vida. Porque o seu marido trabalha para ter uma carreira meteórica? Não, ele trabalha para trazer o sustento para casa, para que vocês tenham capacidade de criar seus filhos. É assim que funciona. Só que as filosofias do mundo inserem uma série de circunstâncias para nós, que não são muitas vezes aquilo que Deus espera de nós. E muitas vezes em uma vida simples a felicidade. E em uma vida atarefada e cheia de ambição, o que há é enfado da carne, canseira. Mas a gente já viu em Eclesiastes. Será que muitas vezes as nossas expectativas não são mais culturais do que divinas? Você já parou para perguntar o que Deus espera de mim? Não espere um anjo vindo, igual tem um meme de internet, né? Que aí tem uma pessoa dizendo, Senhor, fala comigo. Aí vem um anjo com a Bíblia. Leia a Bíblia. Só é ler a Bíblia. Tem gente que está esperando assar sardento para saber a vontade de Deus para a vida dele. Só é ler a Bíblia. Ah, mas eu leio, eu não consigo entender. Certo, mulheres, venham para a reunião de mulheres. Vocês vão ouvir falar sobre feminilidade. Homens, venham para a reunião dos homens. Pais, venham para a reunião de pais. Casais, venham para a reunião de casais. Jovens, venham para a reunião de jovens. Aí você vai ver pessoas mostrando a Bíblia para você, ensinando a Bíblia e mostrando o propósito de Deus para a juventude, para o casamento, para os homens, para as mulheres, para a criação de filhos. Aí você vai saber o que é que a Bíblia tem para você.
Os nossos sonhos, será que muitas vezes não são mais pessoais do que vontade de Deus? Será que a busca pela felicidade vai nos levar em que direção? Na de Deus ou na nossa direção particular? Noemi aqui apresentou para elas: busquem alegria. Vocês vão ficar comigo uma mulher amargurada, uma mulher cheia de desastre na vida. Vocês são novas, bonitas. Voltem para as terras de vocês e façam família lá. O verso 14 diz o seguinte: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Então Orfa decidiu ir embora. Tá certo, sogra, eu vou. Porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Olha só, gente. Noemi disse, olha a mentalidade de Noemi. Foi bom ela ter ido. Sabe por quê? Porque ela voltou para os deuses dela. Ela vai ser feliz lá com os deuses dela. É assim que funciona? Nós, crentes em Cristo Jesus e que cremos nisso como a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um dos caminhos, Jesus não é uma das verdades, Jesus não é uma das vidas, Ele é o caminho. Ah, pastor, então você está dizendo que todas as outras religiões estão mentindo? Sim. Isso é intolerância religiosa, problemas da sua interpretação. O fato é que só existe um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Só uma pessoa mudou a história e dividiu ela no meio, antes de Cristo, depois de Cristo. Somente um homem deixou o túmulo, e seu corpo não foi jamais encontrado. Vá para Buda, vá para Maomé, vá para qualquer um destes, você vai encontrar os esqueletos e os ossos desses homens lá. Mas Cristo Jesus, jamais, porque Ele venceu a morte e ressuscitou. Então, se Jesus diz eu sou o caminho, Ele é o caminho. Se você tem algum outro caminho, me desculpe te informar, você vai dar em caminho nenhum. Isso deveria estar no coração de Noemi, e dizer às suas noras: olha, a gente vai achar alegria em Deus, vamos tentar entender o que o Senhor quer para nós. Mas ela disse: não, vamos procurar casamento, vamos procurar casamento. E quando Ruth disse não, a Noemi disse: olha para que exemplo de mulher sua concunhada. Obrigado, Samuel, concunhada. Fiquei procurando a palavra, mas ele fez assim, ele falou a palavra que eu queria. Sua concunhada, olhe para ela, que exemplo de mulher, correu atrás do seu sonho, correu atrás da sua felicidade, e voltou para os seus deuses. Volte também você para os seus deuses. É a mesma coisa você chegar para uma pessoa e dizer o seguinte: olha, nada não, volta lá para a tua religião, ela também leva para Deus. Volta lá, porque todos os caminhos vão para Deus, então vai lá, tu vai ser feliz assim. Você sabendo, se você for crente, você sabe que não é. Você sabe que não é. O verso 16, porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. Para quem usa isso para casamento, você está equivocado, viu? Isso não é uma declaração de casamento, não, viu? Isso é uma declaração de uma sogra, de uma nora para sua sogra. Você pode dizer isso para o seu marido, né? Óbvio. E obrigatoriamente você tem que dizer, né? Por onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aqui está a chave. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava
Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Você entende o que é colocar sua esperança no Senhor? Você sabe o que é olhar para o alto e saber que somente dele virá o seu socorro? Ruth conheceu uma família e casou com um rapaz que foi criado na nação de Deus. Ruth teve a oportunidade de ouvir da boca do seu esposo, que podia ser até um crente meio desmantelado, porque casou com uma moabita, mas ouviu a respeito da grandeza do Deus de Israel. E a decisão de Ruth foi: eu irei para onde você for, pois o seu Deus é o meu Deus. Então não faz sentido eu me separar de você. Foi Deus que nos uniu. Não faz sentido eu separar a união que Deus fez entre nós. Eu casei com seu filho porque Deus tinha um plano para a minha vida. Pastor, você acabou de dizer que o rapaz, o problema dele com Deus. Mas o fato é que Deus, ele é mestre em pegar cacos quebrados e fazer obras maravilhosas. E aqui, quando tudo der errado, você precisa entender para onde você vai olhar, para quem você vai correr, em quem você vai se refugiar, em quem você irá esperar. A amargura toma conta do coração de Noemi. Noemi está machucada. Mas Deus continua trabalhando em Noemi. O verso 19 diz assim: então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chamem Noemi. Ela decidiu mudar até o próprio nome, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Deus me machucou, Deus me esqueceu, Deus me deixou, Deus pesou sua mão sobre mim, tudo é culpa dele. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Verso 21, quando eu saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Meu irmão, você já sentiu assim? Deus, o que você tem contra mim? Me diga o que eu fiz. Me fale somente uma coisa. E aí pelo menos eu mudo. Você já sentiu assim? Que parece que aquele Deus que você diz que é bom, parece que você ao dizer Deus é bom, essa frase parece que não soa tão segura. Mas Deus é bom, mas eu não vejo bondade. Eu não consigo ver. Você já sentiu assim? Eu já. Pastor, você sim. Por que não? Sou humano, não sou homem. Já tiveram momentos em que eu cheguei para pessoas em aconselhamento e eu estava sofrendo por coisas pessoais. E uma pessoa chegou para mim chorando, contando o seu desastre. E eu olhei para a pessoa e disse: não desista, Deus continua sendo bom. Mas aquilo soou vazio em mim. Você já passou por isso? Porque eu estava firme numa verdade, na verdade da Escritura, não no meu coração. Meu coração estava vazio, doendo, aflito. Eu estava Mara, amargurado. Mas é exatamente esse coração que Deus espera.
quando Ele quer nos receber no seu gabinete santo. O discípulo mais sincero e o primeiro a ser restaurado foi Tomé, porque ele disse: só creio se eu ver. Ah, pastor, você está nos ensinando a duvidar de Deus? Não, eu estou te ensinando a ser sincero com o Todo-Poderoso, ser verdadeiro. Deus não quer super-homens, Deus quer pessoas que são pó, para Ele fazer do pó a obra de arte dele. É isso que Ele quer. Então para de orar para Deus, vai lá no teu quarto: Senhor Deus todo soberano e poderoso, Tu és o grandioso. Chega lá e diz: Deus, eu estou com crise na minha fé. Deus, eu estou fraco, eu estou duvidando da Tua bondade, Deus. E eu não quero, porque eu sei que o Senhor é bom, pois a Tua palavra diz que o Senhor é bom, mas eu não consigo. Me transforma, me muda, eu não aguento ser assim, eu não aguento estar assim. Aviva o meu coração. Você já chegou naquele momento que você não aguenta estar com você, mas onde você está, onde você chega, você está? Tem aquela frase de Tiririca, né? Tentei fugir de mim, mas onde eu fui, eu estava. Pois tem momento que é assim. Deus, eu não me aguento, Deus. Eu quero ir num lugar onde eu não esteja, mas eu não consigo, Deus. Então me trata. Me trata. A gente precisa ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus ele não tá atrás de performance, não. Ele quer um coração quebrado. Ele quer um coração feito em pedaços, feito em pó na presença dEle. Porque Ele faz. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. O verso 21, o verso 22, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. A coisa parece que estava começando a melhorar. Esse Deus, o meu Deus, o seu Deus, você que é crente, você que já entregou sua vida a Jesus, o Deus que te salvou, esse Deus, Ele é mestre em pegar cacos e fazer obras maravilhosas. Por isso que José, ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para salvar muitas pessoas. É nesse livro que nós vamos ver a trajetória do coração dessa mulher amargurada. E de um Deus maravilhoso. De uma jovem esperançosa, que pôs a sua esperança no lugar certo. E de um homem correto, no meio de uma geração cheia de impiedade. 4 personagens vão nos ensinar coisas profundas a respeito de Deus e de sua bondade. E quando nós chegamos em Ruth capítulo 4, eu quero já dar o spoiler para você. No verso 13 ao verso 22, nós vemos o fim da história. É como certa vez Billy Graham, ele disse: num dia em que eu vi muita maldade no mundo, nos jornais, e eu afligi meu coração, eu abri a última página da Bíblia e vi que tudo termina bem. Eita, tão grandioso era aquele Billy Graham. Ruth capítulo 4, verso 13. Assim Boaz recebeu Ruth. Boaz é esse homem bom. Recebeu Ruth. E ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida. O Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres que ouviram de Noemi, o que a gente acabou de ler, essas mulheres, não a boca de Noemi, mas essas mulheres disseram: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel.
Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Está vendo o que Deus faz? O verso 16 diz: Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Nasceu um filho para Noemi, ela disse, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. O rei que Israel precisava lá em Juízes. Quando a gente terminou o livro de Juízes, o livro de Juízes disse o quê? Israel era corrupta, estava perdida, estava acabada, havia se afastado de Deus. Deus levantava salvadores que eram os juízes. O povo, quando o juiz morria, o povo voltava à maldade, à perversidade e à corrupção. Cada um fazia o que dava na telha. Por quê? Porque não tinha rei. Deus quer levantar um rei. Então Deus não está apenas tratando o coração de Noemi, Deus está tratando o mundo inteiro através dessa tragédia. O rei Davi viria a nascer. Verso 18, e estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Eita, Débora. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ruth era a avó de Davi. Imagina as histórias que essa avó não contou para o seu neto. Imagina o coração aquecido desse neto ouvindo as histórias da restauração de sua tataravó. Daquela jovem moabita que estava perdida nos deuses falsos e mentirosos e vazios, cheio de maldade e corrupção, mas Deus foi até lá e transformou essa jovem e disse: eu sou a tua esperança, refugie-se debaixo das minhas asas, pois eu farei do teu ventre a salvação para essa humanidade. Porque Ruth gerou Davi, e de onde Davi, a linhagem de Davi leva a quem? José e Maria, que leva a quem? Jesus, que nos traz a cruz. Deus restaurou a alegria de Noemi, pois através dessa história a alegria para o mundo estaria à disposição por meio de Davi. O coração amargurado foi o espaço para uma alegria que nos alegra até hoje. A tragédia fez cacos que Deus transformou em uma manjedoura. Esse rei veio ao mundo através de Cristo. E somente por causa da dor de Noemi e de Ruth, Deus se mostrou como aquele que resgata o seu povo e providencia, mesmo no meio da dor, um caminho para a redenção. Meu irmão, não importa que a amargura esteja no seu coração. Se você correr para o Senhor, se você pegar os cacos e jogar aos pés dele, ele vai te entregar uma porcelana tão bonita, que vai fazer uma diferença, que você pode até contar para o seu neto. E pode ser que o seu neto se torne rei em Israel. É claro que eu estou fazendo uma comparação. Eu fico imaginando que Ruth não fazia ideia de que a sua escolha traria salvação ao mundo. Noemi não fazia ideia de que aquele neto que ela tanto se alegrou seria aquele que traria Israel para o eixo. Eu tenho certeza, meu irmão, que se você, no meio da sua dor, se refugiar no Senhor, você não vai voltar com as mãos vazias. Porque até mesmo aquele homem que estava com seu filho endemoniado e que já não tinha mais esperança, chegou até Cristo e disse: se podes fazer alguma coisa, ajuda o meu filho. Jesus disse: se podes. E o homem
clamou e chorou e gritou: ajuda-me na minha incredulidade. Eu sou fraco na minha fé. Me salva de mim mesmo. Mas não deixa de salvar o meu filho. E Jesus fez um milagre ali. Essa é a esperança que nós devemos ter sempre. Então não esqueça que o refúgio mais seguro do mundo não é o dinheiro, não é o romance, não é a política, não são pessoas, é Deus. E o plano dele para você, que pode conter dor no meio do caminho, pode sim, mas você não tem noção do que Deus está fazendo para transformar eu e você na imagem de Cristo Jesus.